Vamos lá. A gente precisa compreender o que é o governo corporativo, o que é o governo de Deus, o que é o reino de Deus. A gente vai conversar, bom? O que é o governo de reino de Deus? Reino? Governo de Deus. Governo de Deus. Para nós, o conceito de governo é muito mais praticável do que de reino. Amém ou não? Sim. Então vamos lá, olha só. Geralmente, nós trabalhamos assim. A gente tem construções mentais. Então você tem uma série de paradigmas que foram construídos na sua cabeça ao longo da sua vida. E tudo que você ouve, você pega, compara, criteriza, né? Você compara com aquilo que você já tem construído. Aí você fala, não, isso aqui que ele está falando é daqui. Aí você vai arrumando o tempo na sua cabeça. Dificilmente você encontra alguém que larga tudo bagunçado. Quando termina o interlocutor lá de falar, você já está com tudo organizadinho na sua cabeça. Mas o Espírito Santo deseja desconstruir a nossa mente. Entende isso? Então acho que isso só acontece no arrependimento. Isso é um estilo de vida. No discípulo, isso é um estilo de vida. Então, por exemplo, eu me converti há 14 anos atrás. Mas agora o Senhor às vezes desconstrói tudo que eu penso sobre igreja, sobre o reino de Deus, sobre relacionamento com os irmãos. Eles falam assim, ó, meu filho, aqui está tudo errado. Deixa o papai ser. Eu não queria incentivar, amados, vocês hoje a dar lugar ao Espírito Santo, desconstruir a mente de vocês. Certo? Para que o Senhor possa construir o dele, que é o novo, que vem dele. Amém ou não? Amém. 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 Vamos bagunçar a nossa cabeça. Então. Mais de 60% de grandes companhias hoje têm problemas de governo corporativo. O mundo ele traz um conceito de governo corporativo. O governo corporativo é um conjunto de regras, de leis, de normas que você tem dentro de uma determinada empresa para fazer com que as pessoas dêem o maior resultado possível com o menor custo. Fala de novo. O que é governo corporativo? É um conjunto de normas, de regras, de leis dentro de uma empresa para fazer com que as pessoas deem o maior resultado possível e ofereçam o menor custo possível. O que vocês acham desse conceito? O aluno. Sacanagem, né? Com os outros. Exploração comercial. Não, isso não é capitalismo. Isso, na verdade, não é sustentável. O conceito de capitalismo ele tem mais a ver com sustentabilidade do que com isso. Esse é um conceito do coração pervertido humano. Eu uso as pessoas como peça de reposição. Certo? É isso aí. Isso nasceu na Revolução Industrial. É o número. Número. A indústria. O cara se torna um número. Esse é o conceito de governo corporativo. Mais de 60% das grandes companhias hoje têm problema de governo corporativo. Mais de 70% de pequenas e médias empresas, e aí inclui também os profissionais liberais, não conseguem ter continuidade por falta de governo. Eu vou às vezes dar uma emboladinha, porque essa palestra aqui eu dei lá na Colômbia, então não está em espanhol, é tudo demorando um pouco para processar. Pior de tudo é que todo o mercado, aqui tem funcionário público? Funcionário público é afetado. Todo o mercado é afetado por falta de governo corporativo nas empresas. Você é, Márcio. Mas na medida que você está dizendo que o governo corporativo é Caixa econômica. pela falta ou pela falha, né? Ou pela impropriedade na aplicação? Porque assim, a Ricardo falta é Davis. inexistência, né? Mas à medida que ele é aplicado com ineficiência, também ele acontece. Porque Cadê o Léo? eu penso nisso, né? O meu escritório é basicamente uma empresa, assim, né? E quando a gente analisa e avalia para fazer uma contratação, a gente tem que pensar exatamente isso. Você vai pegar uma pessoa, mas ela vai se pagar? Ela vai se pagar e vai gerar lucro além de se pagar? Né? É mais ou menos essa linha. Porque é matemática a coisa, né? Se não for dessa maneira, não tem a necessidade da contratação. Então é isso que eu estou dizendo, assim. É a falta de... Às vezes eu sou ineficiente, né? nessa linha, mas não que há falta, né? Não que há essa conta não aconteça. Né? É assim que eu penso, o mínimo de pessoas para o máximo de lucro. Tem que fazer essa conta, senão não acontece. Mas às vezes eu não faço ela de maneira apropriada.
Eu vou dar um segundo conceito sobre o governo que você vai entender por que eu citei falta e não uma má aplicação. Porque, para mim, o conceito técnico de governo corporativo é a má aplicação. O conceito técnico de governo corporativo quebra princípios de Deus. E é por isso que as empresas que têm governo corporativo estão descobrindo que tem um problema maior do que a ausência do governo corporativo. O mercado brasileiro hoje, o mercado mundial hoje está numa beira de uma crise. Na Europa isso já é real. Mais pessoas saem do mercado de trabalho do que entram. As que entram lá na Europa são qualificadas, mas há uma ausência de caráter, de seriedade, de capacidade de inter-relações. Eles não conseguem se relacionar com as pessoas. O Brasil, existe um estudo que diz que em 10 anos o Brasil vai entrar nesse contexto. Hoje ainda entra mais pessoas do que saem. Mas daqui a 10 anos vai estar saindo mais pessoas do mercado de trabalho do que entrando. E aí eu quero alertar vocês para o primeiro perigo. A Previdência vai colapsar. Já está num processo de deterioração moral. Né? Ela já está quebrando por causa dos rombos, das corrupções. Mas eu estou falando de um colapso porque ela não foi estruturada para viver uma realidade, não se pensou a longo prazo, a longuíssimo prazo. Então ela não foi estruturada para ter a maioria da população dela. Mas isso é todo, né? Toda coisa pública. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, nós que estamos aí com 40 anos para baixo, talvez a maioria, como nós vamos viver a vida depois que nós não tivermos mais capacidade produtiva? E quanto antes, pior. É. Porque quantos aqui não trabalharam sem registro? É verdade. Vai sentir isso lá na frente. Bom, por causa da nossa estrutura de vida como igreja, isso vai bater nas costas de quem, mano? Da igreja. Nós não temos como prática de vida acolher o necessitado? Se um irmão nosso está passando necessidade, o que a gente faz? A gente arranca do nosso para dar. Não é essa a prática de vida como igreja? Ou não? Sim. É. Quem vai pagar essa conta, então? Nós. E nós não vamos ter condição de fazer isso se nós não começarmos a pensar a longo prazo. Quando eu decido investir num processo previdenciário para mim, e eu não vou poder entrar em detalhes de como fazer isso hoje, mas eu quero despertar em vocês a preocupação. Quando eu não me preocupo com isso, eu estou jogando sobre a igreja, meus irmãos, a responsabilidade de cuidar de mim no futuro. Nós precisamos ser responsáveis. E entender que há uma palavra do Senhor sobre nós. Deus nos levantou como cabeça e não como cauda. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou estar lá na frente puxando o comboio, eu não vou estar sentado em cima da carroça. Não. E aí, é lógico, eu estou falando de questões práticas, tá? Mas eu estou falando de quem conduz a obra de Deus. Quem conduz a obra do Senhor é o Senhor, a obra é do Senhor. Não, quem edifica a igreja é o Senhor, não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas práticas relativas ao sustento de cada um de nós. Está claro isso? Bom, Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão que morreu na Segunda Guerra. Ele morreu enforcado pelo sistema nazista 2 semanas antes da Segunda Guerra acabar. E ele escreveu o seguinte: a pobreza começa quando alguém decide guardar. Quando alguém decide guardar, a pobreza começa. O que Jesus pensa sobre governo? Abre a Bíblia, por favor, em Marcos 10, 35. Marcos. Eu gostaria de ler todo o capítulo, mas nós não vamos ter tempo para isso. Então, eu peço que vocês sejam como os bereanos. Vocês não acreditem em mim. Vocês peguem as escrituras e leiam para vocês entenderem o contexto, tá? Marcos 10, 35, eu não vou ler o texto todo, só vou dar um pano de fundo. Marcos 10, 35, Tiago e João, muito amigo de Jesus, e eu não consigo ver esse ambiente aqui que descreve no texto tenso, eu vejo esse ambiente descontraído. Tiago e João chegam perto de Jesus, muito sorrateiramente, e falam assim: o Senhor, a gente queria pedir um negócio para você, mas você não pode dizer não pra gente. Aí imagina que Jesus começou a rir aí, né? Tá babá, fala aí o que vocês querem. O que vocês estão querendo? Então rogaram para ele: permite que lá na tua glória um de nós se assente à sua direita e outro se senta na esquerda. O que eles estavam querendo? Poder. Graça.
15 segundos Querendo de graça. fama. Eles queriam ter o título de segurança de Jesus. Entendeu? Aí Jesus fala com ele assim. Aí Jesus. Não sabia isso aqui. Rapaz, vocês sabem o que vocês estão me pedindo? Vocês sabem. Vocês podem beber o cálice que eu posso beber. Vocês estão dispostos a passar pelo que eu vou passar? Aí sabe o que eles responderam para Jesus? Podemos! Os caras não sabem, velho. Sinceramente, amados, imagina Jesus dando uma gargalhada nessa hora. Aí diz, rapaz, pior que é mesmo. Pior que vocês vão beber do cálice, vocês vão passar pela mesma coisa que eu. Só que esse negócio de sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, não. Não sou eu que defino esse trem, não. Isso aí, o pai vai decidir, é ele que vai colocar, tá bom? Acabou aí a conversa. Algum olheiro estava por ali, por perto, talvez a faxineira ouviu aquele assunto, foi lá para os outros 10 e bateu para eles, olha, Tiago e João esteve lá com Jesus e pediu para sentar à esquerda e à direita desse acredito. Resultado, juntou os 10, fizeram um corredor polonês e iam sentar o cacete de Tiago e João. Agora vamos pegar esses caras. Virou uma bagunça o negócio. Iam bater Tiago e João. Na hora que eles estavam armando o corredor polonês, chega Jesus. O que está acontecendo? Aí eles contaram, esses dois sem vergonha foram lá sem falar com a gente, não combinou nada, não se sujeitou à autoridade, né? Eles deviam ter uma certa hierarquia entre eles, uma parada assim. Foram direto ao Senhor, pedir para sentar lá na frente e tal. O que esses caras estão pensando aqui? Eles não são humildes sempre. Aí Jesus começa a falar com eles sobre duas coisas diferentes: governo e autoridade. Nós, amados, confundimos as coisas. Se você for no original, do grego, do aramaico, do que for, Jesus usou duas palavras diferentes aqui. Distintamente o que é governo e o que é autoridade. Certo? Jesus falou assim para eles, olha só, entre os príncipes desse mundo governam as nações e delas se assenhoriam, ou sobre elas exercem domínio. E os mais importantes exercem sobre eles a autoridade. O que Jesus estava explicando aí? Governo corporativo. É o conceito técnico de governo corporativo. E se Jesus tivesse parado aí, estava tudo bem. Jesus tinha dado uma palestra empresarial para os 12. O probleminha é que ele botou uma vírgula e falou assim, mas entre vós Não será assim. Fecha a Bíblia. Mas entre vós, Jesus estava falando de quê? Quando vocês montarem a igreja de vocês, chamar o EC lá para botar o CNPJ, organizar a contabilidade, aí nesse lugar não vai ser assim. Era disso que Jesus estava falando. Do que Jesus estava falando? De relacionamento mesmo. Ó. E aonde você se relaciona? É na igreja só? Rapaz, o diabo, e isso nasceu lá no umbigo de Satanás, botou na nossa cabeça que tem diferença entre o momento que você está no meio da igreja e o momento que você está lá no seu serviço. Então isso aqui é santo, aquilo lá não. Aquilo lá é o lugar que eu me sujo, aqui é o lugar onde eu me limpo. Mas essa é a maior mentira que o diabo inventou. Verdade. Quer ver uma outra mentira? Não, Deus é dono do meu negócio. É mentira, mas Deus não tem empresa nenhuma. Você viu o nome de Deus no CNPJ de alguma organização? É sério, a gente precisa parar de espiritualizar as coisas. Deus não é dono de negócio, Deus é dono de pessoas. Deus é dono do Eric. E ele falou assim, eu falei, ô pai, eu quero montar 8 cultos. Então tá bom, filho, pode montar. Mas qualquer coisa que você ganhar, lembra de quem é. De quem Deus é dono? A gente. Do Eric. Não é da Couto. O nome está lá no Couto é o meu, não é o Deus não, querido. Salmo 113, o Senhor fala assim, ó, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sabe o que é isso? Gaião, pega a vassoura, taca no teu peito e resolve o problema. Deus não é dono da sua empresa. Isso é tanto mentira que eu digo que Ele é dono, mas Ele não tem nem 1% do lucro da empresa. E eu faço o que quero com o lucro dela. E se quebrar, é quebrar. E se quebrar, eu não sei, é a vontade de Deus. Deus queria alguma coisa. Mentira, gente.
Deus não é dono de empresa, Deus é dono de pessoa. Ele precisa parar com esse trauma, porque você está inventando mentira e incentivando a mentira do outro. Jesus falou, entre vós não será desse jeito. Antes, aquele que quiser ser o maior, será o menor. E quem quiser ser importante, será aquele que é o escravo de todos. Serve. Que vos sirva. É a mesma coisa que escravo de todos. Porque quando Jesus falava, quando a gente fala servo hoje, a gente imagina uma coisa altruísta, né? Uma coisa religiosa, piedosa. Bom samaritano. É, um bom samaritano. Mas quando Jesus falava de servo, não estava falando de alguém que fazia voluntariamente nada, não. Estava falando de um escravo. Os servos eram escravos. Não tem opção. Não tinha opção. Tinha alguém que era dono dele. Aí Jesus está falando assim, quem quiser ser o maior, será o menor. E aquele que quiser ser o mais importante, se tornará escravo de todos. Durante muitos anos, querido, e eu vou confessar meu coração para você, durante muitos anos eu entendi assim, o caminho de chegar no presbitério é arrumar as cadeiras na reunião. Para mim ter um status no meio da congregação, eu preciso servir mais que todo mundo. O caminho de eu tocar na música lá é eu carregar a caixa. Não tem que carregar a caixa, porque se não carregar a caixa eu não posso tocar na música. A gente não teve essa intenção, mas alguma coisa no nosso comportamento ensinou isso para as pessoas. Mas não é isso que Jesus está falando. E isso vira vício. Vira. É uma questão social. Então, o que dá status no mundo? Você andar de Ferrari. E o que dá status na igreja? Varrer o chão da reunião. O irmão vê lá, o Elvis empresário, varrendo o status. Nossa, como ele é quebrantado, mídio. É isso aí. Por que eu estou falando isso, querido? Porque as moedas de negociação mudam. E nós podemos perder o nosso coração por causa disso. E é interessante, porque essa moeda que você usou, quando Deus fala de Lúcifer, fala que ele mercadejou. Ele usou moeda de troca. Exatamente. Ele trocou a relação por um comércio. O comércio de Lúcifer foi isso. Eu entendo Jesus falando nesse texto assim, ó. Você está com vontade de ser o líder? Então mata essa vontade sendo servo dos seus irmãos. Está com vontade? Você sentiu um desejo de ser importante no meio da congregação? Ah, não estou sendo reconhecido. Então você mata isso lavando banheiro. Lava banheiro, lava as vasilhas, até passar a vontade de você ser alguma coisa. Na hora de passar, está tudo bem. Érico, como é que você pode entender que Jesus está falando isso? Pelo que ele diz depois. Ele fala assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. No português eles colocaram uma conjunção aditiva. E dar sua vida ao resgate do mundo. Lá no original grego está assim, até dar sua vida ao resgate de muitos. E esse servir tem a ver com escravatura, com escravidão. É. Eu não faço um serviço voluntário para o Paulo. Se eu digo que eu sou servo do Paulo, e na verdade quem disse isso foi Jesus, vou só repetir, e se eu acredito nisso, então não se trata de eu fazer um serviço voluntário. Então suponhamos que eu chego para o Pablo e falo assim, Pablo, olha só, eu quero te servir, meu irmão, eu vou fazer sua contabilidade. O Pablo fala assim, olha, eu estou estudando, cara, não preciso de contabilidade não, cara, eu quero te servir, eu vou fazer sua contabilidade. A partir de agora você vai me mandar todos os documentos. Que documento, velho? Estou estudando. Rapaz, para, você está me atrapalhando, eu quero te servir. Adianta um serviço desse? Então se eu vou servir o Manuel, eu vou servir o Manuel no que ele precisa e da forma como ele precisa. Porque ele é maior e eu sou servo. Se não é assim, amados, não é serviço. É fazer para ser visto pelos homens. Entende isso, querido? Jesus mudou na cabeça dos discípulos o conceito de governo corporativo. O primeiro princípio que Jesus ensinou para ele é que ele não estabeleceu governo sobre pessoas. Inclusive, tem uma partilha de bens, de herança, que queriam enfiar Jesus no meio. E ele falou, eu não tenho nada com isso. Não faz parte.
Então considerem comigo o negócio. Jesus mudou o conceito de governo. Jesus vira para os discípulos nisso aqui e está ensinando assim, gente, olha só, governo não pode ser sobre pessoas. Toda vez que você tem... Por quê? Porque quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim, ele falou que ele ia ter domínio sobre o quê, Marcos? Os animais. Sobre os animais. Peixes. Natureza. Sobre as plantas. Mas sobre o animal. Aonde que ele falou assim, você vai governar os outros homens? As nossas relações são comprometidas porque nós entendemos errado o que é governo e autoridade. Depois que ele fala do mais entre vós não será assim, ele não fala mais sobre governo, ele começa a falar sobre autoridade. A palavra lá é autoridade. E para a autoridade, Jesus define a autoridade não como quem manda. Ó, autoridade não é quem manda. Autoridade é quem serve até dar sua vida em resgate de muitos. Eu sirvo meu irmão como um escravo até eu perder minha vida para salvar ele. Governo é gestão, queridos. E governo se aplica sobre coisas, recursos, processos. Quem tem um governo na sua casa? Quem tem um governo na casa? Marido. Vocês estão na dúvida? Não, tem governo aqui, mas é mulher. Não, é um maridão mesmo. O maridão mesmo, tá claro isso? Tá? Com certeza. Ele tem um governo. Por que ele tem tanto problema então, mano? Porque ele não Por que serve. às vezes a gente tem que dar paulada na cabeça da mulher pra mulher obedecer o manda-chuva lá? Porque ele não serve. Porque se ele servir, fica... Porque ele está tentando governar a mulher, e Deus não mandou ele governar a mulher dele. Deus mandou ele governar os processos na casa dele. Eu vou corrigir o meu filho. Isso é um processo. E quando eu exerço governo sem autoridade, eu me torno um usurpador. Eu esqueci que sobre mim há um cabeça e que não se comporta dessa forma. Eu estou usando a família como exemplo para vocês entenderem a diferença do governo e autoridade. Mas essa realidade é para ser aplicada nas empresas. E ela é praticável. Eu não seria irresponsável de falar para vocês algo que eu não já tenha visto. Certo? Governo é sobre processos, sobre recursos. Eu tenho 5 quilos de arroz. Aí vem o necessitado e fala assim, eu preciso que você me dê os 5 quilos de arroz. Eu falo, não. E aí tem uma característica pessoal minha. Tem gente que fala assim, eu tenho dificuldade de falar não, né? A minha dificuldade é o contrário, a dificuldade de falar sim. Então, sabe com a facilidade? Não. Eu vou te dar 1 quilo. Porque eu tenho a minha família e tenho mais irmãos para me discutir. Isso é governo sobre recursos. Mas sobre as pessoas, Deus não me chamou para governar, Deus chamou para exercer a autoridade. Existe governo na igreja? Hã? Existe? Vocês estão com dúvida. Existe? Existe ou não? Claro. Sobre as coisas. Não, Jesus governa Sobre a os igreja. recursos, Os recursos da igreja. sobre os processos e sobre as pessoas. Jesus governa. Jesus nos manda exercer autoridade. Autoridade sobre as pessoas. Sabe o que é gozado? Romanos 13, versículos 1 e 2. Jesus usa a mesma palavra que ele usou depois do mais entre vós não será assim. Versículos 3 a 5, ele muda a palavra. É a mesma palavra que ele usou antes do mais entre vós não será assim. Vamos ler esse texto então? Olha só. Todo homem seja sujeito. Aí o que nós entendemos? Governo. Autoridade. Autoridade não é quem manda. Autoridade é o seguinte: toda vez que eu chego perto de Saulo, o Saulo dedica a energia, a atenção, o foco dele em me tornar um homem melhor, em me fazer viável, em me falar das coisas do Senhor, em me edificar. Ele não está preocupado se eu vou produzir nada, ele está dando a vida dele por mim. Aí eu fico assim, irmão, esse cara me pediu alguma coisa em troca. Porque todo mundo acontece isso, né? Eu começo a ter relação discipulada, não, uma hora esse cara vai pedir alguma coisa em troca. Os anos vão passando e ele não pede nada. O cara simplesmente não se cansa em dar a vida dele por mim, em cooperar, em me ajudar. Aí eu vou fazer uma obra na minha casa, tá o cara lá.
passo um aperto de madrugada, não consigo falar com ninguém, ele me atende, me recebe na casa dele, me dá o princípio de Deus, me ajuda a sair daquela mazela lá. Ele está servindo a mim até dar a vida dele por mim. Rapaz, sabe o que vai acontecer? Vou pegar essa mãozinha aí, vou botar na minha cabeça. Isso é autoridade. E a palavra de Deus fala assim, ó, todo homem esteja sujeito à autoridade. Porque a autoridade é instituída por Deus. Mas faz sentido. Porque, amados, olha só, sinceramente, não cabia na minha cabeça que um governo como o que nós temos hoje no Brasil fosse instituído por Deus e eu tenho que engolir esse trem e morrer de rir. Então, quando eu li esse texto, eu falava assim, Paulo devia ter fumado a maconha muito estragada. Mas no dia que o Senhor revelou esse negócio, cara, fez sentido. Porque o Senhor não estava falando de governo. A única coisa que faz um homem dar a vida dele pelo outro é uma instituição divina. É o poder de Deus atuando em mim que me leva a dar a vida por alguém. Se Deus não fizer isso, ninguém faz. Só há interesses institucionais, pessoais. Mas ninguém dá a vida pelo outro se o Senhor não instituir essas coisas. Então, eu chego perto desse homem, o homem dá a vida dele por mim, o homem se dedica a mim, o homem se ocupa com o meu coração. Rapaz, se eu não me sujeito à autoridade, eu sou um tolo, eu sou um idiota, eu estou debaixo de condenação. Por quê? Porque eu estou resistindo à própria ordenação de Deus. Foi Deus que capacitou o homem a dar a vida por mim. Autoridade não é quando ele está tentando mandar. É quando ele está me servindo até dar a vida dele. Aí no versículo 3 e 5 ele fala assim, obedeçam, aí ele muda a palavra, o governo. Sabe por quê? Se você não obedecer o governo, eles vão te fazer mal, gente. Eles são espada de Deus, ferramenta de Deus para castigar quem é mal. Você não quer ter medo do governo? Obedece ele. Aí a pergunta é assim, então a Dilma é governo, mas não tem autoridade? Não. Então eu posso falar mal dela? Não, infeliz. Você não pode falar mal de ninguém, maledicência é pecado. Porque a grande celeuma é assim, não posso falar mal da Dilma porque ela é autoridade, amado. Isso é mentira, gente. Eu não posso falar mal de ninguém, porque não pode jorrar água amarga e doce da mesma fonte. Amém ou não? Amém. Faz sentido? Eu não vou me opor ao Luiz, não é porque ele é autoridade, não. É porque ele é meu irmão. E da mesma forma que eu não vou me opor a ele, eu não vou me opor ao Pablo, nem ao Léo, nem ao Saulo. Porque eu sou menor do que eles, amados. Se nós tratamos uns diferentes dos outros por causa do governo, ou daquilo que nós chamamos de autoridade, a Bíblia qualifica isso como espírito dos nicolaítas. Isso é pecado. A Bíblia diz que Deus resiste e Deus odeia o espírito dos nicolaítas. Ele quer arrancar isso do meio da igreja. Amém. Deixa o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês uma coisa. Há 30 anos atrás o Senhor começou a falar conosco, com a igreja brasileira, sobre o governo de Deus. E nós estamos comemorando 30 anos. A gente ouviu. E agora o Espírito Santo está falando assim, agora vamos parar de comemorar? Vamos entregar o governo para mim? Tá bom, nós fizemos festa. Governo, amado, só pode ser exercido sobre coisas e processos, sobre recursos. Quantas pessoas nós só podemos ter autoridade? Eu decido ser seu amigo e dar minha vida por você. Acabou. Mas eu não tenho muita afinidade com você, rapaz, o problema é seu, eu vou agarrar você. E quando você vê que eu estou disposto a dar minha vida para te fazer um homem melhor, para você ir bem, você vai falar assim, rapaz, eu não tenho outra vida para esse cara, não. Só que não sou eu isso é uma ordenação divina, sabe? Eu sou um homem de carne e osso igual a você, eu só sei buscar o meu próprio interesse. Então a ordenação divina vem sobre mim e me capacita sobrenaturalmente a perder a vida por outro. Esse é o conceito de governo corporativo de Deus. E se nós entendemos que a empresa é profana e que a igreja é santa, nós não vamos aplicar esse princípio na empresa. Isso não vai funcionar na empresa, Fala, César.
Então, de repente, a gente precisa corrigir uma fala que é muito costumeira no meio da igreja na proclamação. A gente fala de proclamação, fala do evangelho do reino. No reino, supõe-se que tem um rei, o rei tem uma autoridade e a autoridade tem um governo. A gente fala para as pessoas que esse evangelho quer estabelecer o governo de Deus sobre a vida e a casa dela. Então essa expressão tem que substituir então. Ô César, eu não sei te falar se deve substituir a expressão, mas eu tenho convicção que nós precisamos substituir alguma coisa na nossa mente. Porque eu aprendi assim, a gente usa mas essa linguagem... É o sentido do governo. Olha, eu tenho a Eu sensação acho que que a Satanás... diferença é assim, se a gente estabelecer que o sentido de governo é sobre o processo e tudo mais, aí você acha que você está certo. Mas se a gente entender que o governo que a gente está falando é de Jesus, está comandando e seguindo o sentido, né, do que a gente faz, daquilo que a gente pensa, aí eu acho que não tem necessidade. É porque assim, eu tô para duvidar que é o que algum de nós aqui nunca falou do governo de Deus para uma pessoa. Não, sim. Né? Pois é, Mas então, entendeu? Então É o precisa sentido. entender Eu creio que a em qual questão contexto transcende a nós semântica, vamos sério. Transcende muito a semântica. A grande crise é intraconsciência nossa. Quando nós confundimos o conceito de governo e autoridade, então nós não compreendemos a esfera do Senhor. O Senhor exerce governo e Ele tem autoridade. Então Ele é o padrão de Deus para essas coisas. Então Deus, em algum momento, para todos os homens e para mulheres também, dá governo, não dá? Sua esposa tem governo na sua casa? Não, é. Claro que tem. Quem é que administra a comida quando você sai de casa? É você? Você fica lá no escritório ligando para ela, mulher, só um copo de arroz. Você faz isso, Marquesão? Marquesão então, né? Vai que faz, né? Sabe o que isso quer dizer? Ô irmãos, papo, estamos ouvindo vocês aí, tá? Quer dizer que as mulheres têm governo também na casa. Estamos ouvindo. Tá, olha essas servas. Vamos piorar o trem agora? O que é autoridade, amado? Segundo o que Jesus ensinou. É mandar? Servir. Até que ponto? Da vida. Da vida. Então as mulheres exercem autoridade sobre vocês? Também. Tem autoridade. Eu não tô trazendo doutrina nova, não. Nós só estamos lendo a Bíblia. É por isso que quando você vai pedir um conselho para sua esposa, vai compartilhar algo, você acata, você considera, você não vai passando por cima, você pensa sobre aquilo. Porque a pessoa que mais serve dentro da casa, às vezes, é a própria esposa, devia ser o marido, mas às vezes é a esposa. E aí a hora que ela vai falar alguma coisa, ela tem toda a autoridade para falar. Principalmente sobre a casa. Nessa situação aí, muitas vezes, nós tomamos posse desse direito de governo, mas perdemos essa autoridade porque nós não vivemos essa questão do serviço. Né? Já deu mal na cabeça, né? Ela serve, mas quem determina lá em casa sou eu. Então, quem tem o governo? A quem Deus deu o governo na casa? O homem. Ao homem. Tem dúvida sobre isso, gente? Não. Agora ele pôs um radar na mulher. Eu não preciso nem tomar o governo, gente. Deus me deu ele, velho. E se eu preciso gritar dentro de casa, quem manda aqui sou eu, porque eu tenho governo, eu não estou mandando nada. Eu não entendi nada, eu não estou mandando nada. Mesmo porque isso é reconhecido. Né? Ó, naturalmente. Rapaz, eu chego perto do cara, o cara dá a vida dele por mim. Me sujeito. Queridos, aqui, ó. Algumas esposas estão cansadas, à beira de um colapso. Porque os maridos exercem governo, mas não fazem isso com autoridade. Faz uma bagunça, uma salada, uma bagunça. Alguns filhos estão... Alguns filhos estão desesperados, desanimados, porque nós exercemos governo sem autoridade. Um exemplo claro disso, vamos falar da disciplina. Eu entro para corrigir o meu filho como o rei da cocada preta. Eu mando ali, eu posso. E ele tem que me obedecer, porque senão eu vou lascar na vara. Isso é usurpação, querido. Eu estou semeando mal no coração. Dá vontade. Então, na hora que eu vou aplicar a disciplina, eu estou governando um processo. Mas sobre ele, eu preciso exercer autoridade. Eu preciso ir para dentro do quarto, não como quem manda, mas como quem está servindo ele. A fim de que ele seja parecido com Cristo Jesus.
Isso muda tudo, amado. Eu estou tratando de aspectos familiares e simples, para vocês entenderem com mais propriedade. Antes de pegar isso tudo e aplicar na nossa empresa. Sabe por quê? Não é raro cristãos gritarem com seus subordinados. Isso é pecado. A palavra de Deus diz: longe de vós toda cólera, toda ira, toda gritaria. Isso é pecado. Isso quebra o princípio de Deus. Quando se quebra o princípio de Deus, Deus me castiga. Não é isso que eu ia falar. Não. Quando se quebra o princípio de Deus, a sua consciência fica vulnerável. E na hora que o negócio começou a dar errado, você não consegue ter força para se manter em pé, porque você se sente culpado. Deus botou os princípios dele, não é para fazer o trem dar certo, não é para fazer a gente ser bonzinho. Nós não somos cachorrinhos que quando faz o trem certo ganham biscoito. Nós somos filhos. Deus colocou os princípios dele para resguardar a nossa consciência. E o princípio de Deus não é uma lei que você tem que obedecer. É porque Deus sabe como é que o negócio funciona. Se você tratar as pessoas sem o conceito de Jesus do que seja autoridade, não vai dar certo. Sabe por quê? Sem processos e sem recursos, mas com pessoas, você consegue formar processos e gerar recursos. Mas se você não tiver pessoas, a sua capacidade de gerar recursos e gerir processos é reduzida, mano. O mundo está começando a entender que a maior idiotice do mundo é esse conceito técnico que eu falei primeiro sobre o governo corporativo. Então, quando eu começo a entender que as coisas mais importantes na minha existência são as pessoas, as coisas mais importantes nas minhas relações profissionais são as pessoas, tudo muda. E o princípio de Deus começa a ser aplicado. Então, na hora que eu compro uma carne, eu não vou pedir um desconto a ponto de afetar o lucro dele. Não interessa se é meu irmão não, tá? Pode ser um ímpio. Mas eu me ocupo em qual é a margem de lucro dele, se o negócio dele é sustentável. E eu penso duas vezes antes de pedir um desconto. Assim como eu penso duas vezes antes de estabelecer o meu preço, eu vou ter uma responsabilidade sobre isso e não vou tentar enriquecer nas custas das pessoas. Porque o mais importante são pessoas. Aí eu quero ir para um outro princípio de Deus. Deus é um Deus relacional. Alguém duvida disso? Deus não pensou no reino dele como um método. Eu vou criar um método discipulado, aí eu vou fazer o homem pecar, vou mandar Jesus vai ensinar eles, aí vai ficar tudo bem. Não foi assim que Deus pensou. Eu acho que se hoje nós tirássemos esse nome discipulado da nossa vida e colocássemos relacionamento, nós íamos refletir melhor o que Deus queria no projeto original. Porque o projeto original era que o reino de Deus fosse transmitido dos homens mais velhos aos mais moços através de relacionamento. Eu estou na casa de Saulo, vejo como ele trata a Júlia, como ele trata a menina dele, como ele lidar com a situação do filho dele, e ele vai, além de praticando, me instruindo nas escrituras. E eu estou lá me relacionando com o ímpio lá que eu compro, meu fornecedor. E de repente na conversa com ele eu descubro que ele está praticando um preço que não é útil para ele. Aí eu falo com ele assim: você precisa aumentar o seu preço, senão você vai quebrar. E eu oriento ele, e estimulo ele a aumentar o preço que ele vai vender para mim. Porque senão ele vai quebrar. E sabe por que eu fui colocado nessa terra? Sabe qual é o seu objetivo nessa terra? Não é ter lucro não, amados. O projeto que Deus queria conosco, Ele expressou para Abraão: através de você, da sua família, eu vou abençoar todas as outras famílias da terra. Então é incompatível para nós pedir desconto a ponto de sangrar a margem de lucro do outro. Porque isso quebra um princípio de Deus. Eu estou dizendo que é pecado pedir desconto? Ainda bem, senão eu vou para o inferno. Eu estou dizendo que quando eu faço um contato com um fornecedor, estou lá no meu negócio, fiz um contato com um fornecedor, vamos começar uma negociação. Para onde Deus está olhando nisso, amados? Para a relação, para a amizade que vai nascer disso. Estímulo e confiança dele para você.
E como é que isso vai acontecer? Quando aquele fornecedor, que às vezes nem cristão começa a ver em mim uma dedicação em dar a minha vida, em compartilhar os meus segredos, o meu negócio com ele, para ajudar ele a ir melhor. O mundo colocou um nome técnico para isso: sustentabilidade. A sustentabilidade não se trata do meio ambiente, mas se trata de todo o ambiente empresarial. Então você pensa, sua empresa está aqui, ela tem um ambiente, uma esfera de atuação. Dentro dessa esfera, você tem fornecedores, clientes, financiadores, colaboradores. Você tem quartos, que são aquelas pessoas que são impactadas com aquilo que em como você se relaciona com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o seu colaborador, com o seu financiador. Aí eu vou falar um pouquinho de conceitos técnicos, que vai ajudar a entender melhor esse negócio. O meu fornecedor me vende com 30, 60, 90, 120. Mas ele paga para o fornecedor dele em 30 dias. Se ele não tiver um caixa alto, ele vai quebrar. Ele quebra, porque ele não consegue dar o jeito. Então você precisa observar essas coisas. Sabe por quê? Porque você não está nesse negócio para ter lucro. Você está nesse negócio para abençoar as pessoas que se encontram com você. Eu não estou falando de você dar dinheiro, não. Dar dinheiro não é abençoar ninguém. Isso é alienação. Isso não é sustentável. Qualquer tipo de assistencialismo erra grosseiramente o alvo de Deus. O que acerta o alvo de Deus é envolvimento relacional com vistas a produzir transformação. Então eu me envolvo com o meu fornecedor, eu conheço o negócio dele, eu me envolvo com a vida dele e eu começo a cooperar para que ele vá bem. E eu estou disposto a pagar, tem um testemunho sobre isso. Um determinado irmão lá em Vitória tinha uma casa, uma casa que ele pagava R$850 de aluguel. A casa valia quase 2 salários de aluguel. Ele pagava R$850. Aí a dona da casa, uma senhora viúva, chegou para ele e falou assim: olha só, eu vou precisar construir uma outra casa em cima da sua. Aí ele falou assim: não, eu não quero outra casa em cima da minha, não, então eu vou precisar aumentar o aluguel. Ah, tá bom então. Desculpa, Marcos, não era 850, era um salário mínimo, R$724, né? Que ela cobrava, a casa valia 2. Aí eles começaram o processo de negociação. Quando finalizou, ela falou assim: olha, eu vou cobrar de você R$850. O que mudou para ela? Nada. Aí o irmão falou assim: vamos fazer o seguinte, eu tinha planejado, já tinha me preparado para pagar a senhora R$1.250. Vamos fechar nesse valor? A mulher quase desmaiou. Porque ela estava pronta para alguém que ia pedir para descontar e reduzir os... Ela deve ter pensado assim: vou pedir 850, que ele vai chorar e te cai 800. Mano. Aquele irmão olhou para a mulher e falou assim: uma viúva. Eu estou pagando muito abaixo. Pô, esse trem tá errado. Não fala isso não, tem inquilino aqui, amanhã vão chegar lá, vai chorar, vai baixar o aluguel, vai me dar problema. Não, mas amanhã vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Vai aumentar. Estão sabendo da situação? Esse... Se eu pedir para aumentar, o aluguel acabou. Tem outro testemunho. Eu conheço uma dupla de irmãos que são sócios. Aí chega o final do ano, vamos fechar as contas da empresa, vamos ver qual foi o lucro que deu. Aí começa a palhaçada. Não dá para achar mais de coerência, princípio da coerência? É. Porque Isso é sustentabilidade. Porque é assim, se a gente for... Não sei nem se eu posso falar, se posso participar, mas eu estou em casa aqui e não vou falar. Ah, eu achei que você está em casa. Porque a Bíblia chama... A Bíblia não chama a gente para ser cristão, a Bíblia chama a gente para ser coerente. Uma série de situações. Você vai domingo na casa de um irmão comigo. A Bíblia chama você a ser coerente, você levar alguma coisa. Não você extorquir, não você comer tudo que tem, né? Então, dentro de um princípio básico, isso também é aplicado dentro de um ambiente empresarial, dentro de um ambiente relacional, de qualquer maneira, né? Sim, eu não tenho dúvida disso. Quer uma coisa mais desafiadora? Eu penso assim, Jesus falou assim: quem quiser lutar com você na justiça e roubar a sua túnica, dá a sua capa. Eric, isso aí não se aplica no mundo empresarial, não? Não? Aplica assim. Nós somos discípulos ou não? Sim. Porque a gente gosta desse título, né? Não sou aluno de Jesus. Agora eu conheço o reino de Deus. Mas na minha empresa, pera. Ô Eric, em outras palavras,
Em outras palavras, a gente tem que viver todos os sentidos da nossa vida, quer seja na nossa casa, quer seja fundo, quer seja no local de trabalho, tudo a gente tem que viver com a ordenança de Cristo. Nós somos Um só. Então nós não podemos ficar trocando de roupa. Bom, agora eu estou na empresa, eu vou colocar essa roupa. Agora eu estou lá em casa, eu vou colocar outra roupa. Agora eu vou para lá, eu vou colocar outra roupa. Sob pena de não fazendo isso, a minha consciência entrar em colapso. Isso. Paulo fala assim, ó, de tudo que você tem que guarda a sua boa consciência, porque não observando isso, muitos naufragam na fé. Amados, por aumentar a iniquidade, o amor se esfria. Sabe o que isso quer dizer? Que o amor se esfria por um motivo, não é à toa. Ninguém se converte planejando desviar. Mas por que isso acontece? Quero chamar vocês a considerar, porque eu estou falando com vocês sobre o governo corporativo, coisa sendo aplicada na empresa. Tem outro testemunho, tem 2 irmãos que vão separar o lucro da empresa lá e vão ver quem vai ficar com qual parte. Aí eu brinquei assim, aí começa a palhaçada. Sabe qual é a palhaçada que começa? Eles brigam para saber que o outro vai ganhar mais que ele. Não, você vai ganhar mais. Não pode. Eu já ganho mais na minha remuneração. Então, pelo menos no lucro, deixa eu repartir igual. Não pode, cara, não dá certo esse treino. Ô, Érica, ajuda a gente a decidir esse negócio aqui. Quase que eu falo assim, dá um lucro pra mim, que é isso? Outra bateria. Amados, você pensa, queridos, o que é 2 homens de Deus, realmente com um coração sincero, está tão investido e ocupado com o outro, que eles não conseguem chegar a um acordo, porque um quer que o outro ganhe mais do que ele. Eu não estou falando de um encontro de carochinha, não. Eu vejo isso lá. Todo ano é minha ladainha. Aí agora, no último ano que aconteceu, no 3º ano, eu falei com eles assim, aqui ó, nós vamos fazer um termo de ajuste de conduta, já vamos botar no papel como é que vai ser essa distribuição e vocês não me chamam mais quando chegar dezembro, combinado? A hora que vocês tiverem a dúvida, vocês vão para o termo de ajuste de conduta e acabou. Combinado, fizemos tudo no papel, todo mundo assinou como testemunha, pronto, está lá na gaveta dele. Eu guardei uma cópia comigo por segurança. Se ele me chamar, eu só mando por e-mail. De Deus, nos nossos negócios, nós vamos quebrar o sistema desse mundo. De repente, nós vamos ter homens bem-sucedidos, diferenciados do mundo pela honestidade, porque investem em pessoas. Enquanto o mundo está desabando na crise, nós não vamos estar. Mas não é porque a gente é bom, não. É por causa dos princípios de Deus. E é por causa disso que nós vamos ser perseguidos. As práticas nas nossas empresas vai começar a mostrar para a academia que ela está errada em muitas coisas. Por causa dos princípios de Deus. E isso vai justificar uma perseguição ferrenha contra a igreja. Então a gente precisa tirar esse conceito religioso que a gente tem, de que eu vou estar lá falando, Jesus morreu na cruz, alguém vai vir bater machado na cabeça. Não vai acontecer. Vai acontecer quando nós nos posicionarmos firmemente, a partir de nós, contra esse mundo. A começar de nós. Esse assunto do governo corporativo é muito mais extenso. Estou tentando reduzir para a gente não tomar muito tempo. Tá? O segundo aspecto sobre a questão do governo corporativo é um outro princípio de Deus. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Por que não é na multidão de conselhos? Porque conselheiros são pessoas. Conselho eu posso ter em qualquer lugar, mas o conselheiro eu preciso me relacionar. Novamente Deus aponta para a relação e não para o produto. Para o relacionamento, para a intimidade, para uma alma empenhada com a outra, e não pelo resultado que é o meu interesse. Então Deus em todo momento foca numa relação e não num comércio, numa mercância. Como o Elvis disse, essa foi a ação de Satanás. Então, Deus é dono do meu negócio, mas na hora de decidir as coisas eu decido sozinho. Vai dar errado, amado. Não vai dar errado porque eu não busquei conselho, vai dar errado porque eu estou mentindo. Eu sorrio porque você está sendo filmado. Eu sei. Vocês percebem isso? Olha o que o Senhor está fazendo, queridos. Deus nos ensinou um princípio.
Se o Senhor é dono da minha vida, a partir de agora, eu não decido mais segundo o meu entendimento. Eu não ando mais segundo o conselho dos ímpios. E nem me detenho no caminho dos pecadores. Eu não faço as coisas como eles fazem. Sabe por quê? Porque se eu me andar no conselho dos ímpios, está aqui dentro o conselho do ímpio, e se eu fazer da forma como os pecadores fazem, fatalmente eu vou sentar na roda dos escarnecedores. Sabe quem são os escarnecedores, amado? É aqueles que se aproveitavam dos pobres, enriqueciam as custas dele, depois morria de rico, tomando vinho e comendo carne. Essa é a definição de escarnecedor no Velho Testamento. Em Provérbios, inclusive, diz assim: Deus criou o rico e o pobre. É para acabar com esse negócio de no reino de Deus tem igualdade. Não tem igualdade nenhuma no reino de Deus. Vou parar com esse negócio. Isso é coisa de PT. No reino de Deus não tem igualdade. No reino de Deus tem gente rica e tem gente pobre. E o provérbio diz assim: Deus fez o rico e o pobre, e um dia os dois vão se encontrar com o Senhor. O que Deus está falando? Responsabilidade. Se Deus deu a mim mais do que eu preciso para me sobreviver, em Efésios 4 diz qual é o objetivo disso. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos para ter o seu sustento. Amém? Não, para acudir. Para ter com que acudir os necessitados. Não compreender isso é quebrar o princípio de Deus. Não é, olha só, eu já dou os 10% lá na congregação. Os 90%, Deus deixou comigo para me fazer o que eu quero. Mentira. No Velho Testamento, se você não desse 10%, você era ladrão. Mas hoje, se você dá os 10% para fazer o que quer com os 90%, eu vou chamar você de ladrão. Você é ladrão. Você não é digno de estar no meio do povo de Deus. Essa palavra, amados, está nos chamando ao arrependimento. Não cabe mais eu ser discípulo no meio da congregação, na minha empresa ser um executivo arrojado. Não dá. Nada errado em ser um executivo arrojado. Desde que eu saiba que antes eu sou discípulo. Seja o melhor executivo. Seja o melhor contador. O Mário uma vez falou que não tem como discípulo ser o melhor no que faz, não. Possível. É impossível. Eu não vou questionar o Mário. Mas a nossa dedicação, porque nós fazemos como para o Senhor, nós fazemos o melhor possível. Então, ao nosso alcance, nós vamos entregar o melhor serviço. Vamos tratar com a melhor honestidade. Eu tive um trabalho agora num país da América Latina com empresários, irmãos nossos empresários. E a gente foi trabalhando nesses princípios. Para vocês terem uma ideia do nível de contaminação que o mundo vai colocando dentro da gente, teve uma empresa específica que eu peguei um produto do irmão e eu perguntei se ele tinha algum controle de qualidade. Ele falou que tinha. Eu falei, qual? Aí ele me mostrou um questionário pós-venda. Eu falei, não, vamos fazer um negócio melhorzinho um pouquinho. Me dá um pedido que você tirou. Esse produto está pronto? Tá, deixa eu ver o produto. Aí fui conferir o produto com o pedido. Aí a chapa que ele fez o produto era metade da gramatura que ele tinha vendido. Aí eu falei, mano, por que você usou essa chapa? Ah não, porque nessa daí eu tenho uma margem de lucro melhor. Aí eu falei, e a vida útil desse? Ah, é a metade. Mano, você está roubando do seu cliente, cara. Não estou fazendo isso não, estou entregando um produto. Sim, mas você vendeu um produto, você está entregando outros. Aliás, isso é mentira, isso é desonestidade. Não, mas ele não sabe não. Eu falei, não, mas é mentira, mano. Aí o irmão botou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Todo mundo faz isso no mercado. Aqui, vou fazer uma pergunta, você me responde não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me responda. Quantas coisas você faz porque todo mundo faz? Pensa nisso. Quantas coisas no seu trabalho, no seu negócio você faz porque o mercado faz isso, com visão eu vou quebrar. Então, peraí, Deus então existe para não me deixar sofrer. Então, se o princípio de Deus levar a minha empresa a quebrar, eu tenho um salvo-conduto para não seguir o princípio de Deus, porque afinal de contas, Deus não quer que eu quebre, Deus quer que eu seja feliz. Isso é reino de Deus? Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Sofreu. E se o filho sofreu, o que nos é reservado? Sofreu. O que nos é reservado é a eterna alegria que ele experimentou, querido. Trocou. Ele sabia a glória e a alegria que estava proposta, por isso ele se sujeitou ao sofrimento. Então eu quero estimular vocês a serem loucos,
a pegar o princípio de Deus e crer que ele é mais suficiente do que qualquer coisa que a academia possa ter ensinado a você. E querido. E se o princípio de Deus levar minha empresa a quebrar, eu monto um outro negócio. Eu não vou desistir, não é uma opção. Eu tenho uma situação de uma empresa, um irmão nosso que tem uma construtora. Ele por 9 anos ganhou o prêmio Isto É de Construção Civil. Só para vocês terem uma referência desse irmão, que há 9 anos atrás começou a aplicar princípios de governança corporativa nesse conceito na sua empresa. Tá? Ele hoje, a cada 45 dias, tira uma parte do lucro da empresa e a cada 45 dias ele entrega uma casa pronta a um empregado, independente se o empregado vai continuar ou não na empresa. Se você trabalhar 45 dias com ele, você ganha uma casa. De Deus mesmo. Todo mundo no estado dele está com problema na construção civil por falta de mão de obra. Ele não tem esse problema. Ele tem uma fila esperando para entrar na empresa. Meu pai Ninguém quer falou sair dessa na Bahia, ele morava lá, continuando na Bahia, ele faz isso. Mas Todo ano, não é todo 45 dias, mas todo ano ele Sabe dá onde ele escolhe o pobre e dá uma casa. Mas olha, é o maior cara que não para. Porque... Sabe de onde ele tira esse recurso? Não é do salário desempregado, não. Ele chama a assembleia de empregados e fala assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós precisamos entregar uma casa para Beltrano, Fulano e Ciclano. Vocês me ajudam? o mutirão faz a casa. Que hora? Nós vamos fazer em tal horário. Então tá bom. E o material? Eu vou dar material. E ele tira do lucro da empresa dele para isso. Olha um outro dado interessante desse irmão. Bacana que ele faz. A média de desperdício em canteiros de obra no mundo, na Europa, é 15%. Desperdício em canteiros de obra, tá? 15% de material é desperdiçado. No Brasil, isso sobe para 35%. E o dele? Sabe qual é a média dele? Chega a 5. Zero. Zero. Não existe caçamba de entulho nas obras dele. O troço é tão impactante que o governo de Goiás mandou todos os prefeitos e todos os secretários de obra conhecer o canteiro de obras dele para entender o que ele faz. Porque ninguém conseguiu entender essa equação. Não tem processo para isso. Ele não estava conseguindo entrar no projeto Minha Casa Minha Vida. Aconteceu alguma coisa lá e tal, Deus interviu de alguma forma, ele entrou. Aí ele recebeu os recursos para fazer a mesma obra que qualquer empresa faria. Ele entregou a mesma obra na metade do prazo, devolveu 20% do valor à Caixa Econômica e ao invés de entregar uma casa popular, entregou prédios de nível de classe média. E aí foi um escândalo, porque se um conseguiu fazer isso, todo mundo está roubando. Mais ou menos por aí. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte que ele entregou a obra, o Tribunal de Contas da União interviu na Caixa Econômica da região dele. Falou, cancela todos os contratos, deixa ele fazendo. E as empresas estão sendo investigadas. E ele teve que andar com segurança. Hã? E ele teve que andar com segurança. Rapaz, não, ele não tem segurança. Eu até sugeri ele que me contratasse para me fazer a segurança tática. Na cara, ele não, rapaz, ele não usa. Ele fala assim, Eric, eu estou vivendo os princípios de Deus. Se Deus quiser me levar, vai me levar. Pronto, acabou. Sabe quantos anos tem esse cara? 39 anos. Ele herdou a empresa do pai dele, pegou a empresa quase quebrando e decidiu, foi um louco que decidiu aplicar princípios de Deus na empresa dele. Então você acha que será esse modelo que vai ser perseguido lá? Com certeza. Você pensa bem, o que ele falou é real. Se não já pensaram nisso, estão pensando, tem que matar esse cara, velho. Ele quebrou o sistema, amados, ele quebrou o sistema. Imagina quantos estavam lucrando com isso, né? A corrente que estava lucrando. Ele quebrou o sistema. Não, é pessoa da sua advogada. Aí é o tipo de cara que é louco. Tem uma história, na advocacia tem uma história, né? Na verdade, quando eu fazia estágio, eu já não queria ser advogado. Eu estava no primeiro, segundo ano, não queria ser advogado porque eu já tinha identificado essa prática, né, na advocacia. Mas tem uma história que diz o seguinte, né? O advogado, o advogado foi, se aposentou, o filho dele, né, muito estudioso, foi assumir o escritório.
né? Acho que muitos já escutaram isso aí. E aí assumiu o escritório e tinha aquela ação lá que estava lá tramitando há 20 anos e não sei o que. O moleque foi lá, pegou aquela ação, estudou e foi, com 3, 4 meses resolveu a questão. Chegou com o pai todo orgulhoso. Pai, sabe aquela ação que estava assim, assim, assim? Resolveu o negócio. Moleque, seu burro, você foi para isso. Mas pai, eu resolvi. Rapaz, como você acha que eu construir nossa casa, eu te dei estudo e tudo mais? Foi exatamente enrolando nessa ação e você vai e me resolve. Você que pagou toda a sua educação. Sabe qual foi o conselho para mim quando eu comecei na consultoria? Olha só, consultoria não é para resolver problema, é para criar problema. Não é falar. É verdade, isso aí. Eu falei, então eu vou vender laranja, porque eu não conto administrar esse trem não. Esse conceito, ele está incutido em quase todo produto. Por exemplo, se for fazer um portão, você faz o portão mais ou menos. Pensando na manutenção. Se você vai fazer a manutenção do carro, você faz mais ou menos. Você faz aquela manutenção, mas você identificou que essa peça aqui, ela tá mais ou menos, você não fala não, deixa ela vai quebrar que ele vai trazer mais recursos para você. Porque ele vai, como ele é assíduo a mim, então ele vai vir. Isso é um mundo. Amados, eu estou dizendo para vocês que vocês aplicarem o princípio de Deus no negócio de vocês irresponsavelmente, amanhã vocês vão ficar milionários. Talvez alguns de nós venhamos quebrar mesmo. Talvez alguns de nós precisem ser quebrados. E talvez não, sabe? Porque eu acho que a lógica é outra. Eu, honestamente falando, eu acho que assim, essa prática ela tá tão arraigada mesmo que as pessoas ficam tão escandalizadas quando elas veem você agindo com honestidade diante de uma situação, com seriedade, sabe? E que naturalmente aquela coisa se reproduz, se replica, sabe? Então, honestamente, eu não acho que seja essa a lógica. Você está falando isso aí. Não, eu só quis comentar que isso não é um segredo para dar certo, entendeu? Isso é uma questão de obediência ao Senhor. Mas eu acho mas aí eu acho que há honra nessa questão. Eu creio nisso. Sabe? Eu acho que há honra nessa questão. Cuidado de Deus. Isso é fato. Semana passada eu troquei pela 3ª vez em 4 anos a caixa de descarga do banheiro lá de casa, sabe? E eu tava lembrando nisso que eu tava trocando, louco de raiva, né, dessas empresas, que você não tem pra onde correr para comprar. Eu falei, que produto bom você compra hoje em dia, né? Aí eu tava lembrando da caixa de descarga da casa da minha avó, que eu lembro que foi a mesma a vida inteira, né? Eu falei, gente, por que não dá? Das cordinhas? Daquelas cordinhas. Foi a mesma vida inteira. E agora entrei em 4 anos, troquei 3 vezes, né, aquela porcaria lá. Agora, mas é por isso que eu estou dizendo, por que não faz um serviço bom? Vende um produto bom, cara, lógico que eu vou voltar e vou replicar e vou isso. E eu acho que muitas vezes os empresários não estão analisando, né, nessa conjuntura. E aí todo segmento, né, no ramo de imóveis, por exemplo, o cara faz um móvel meia boca lá, daqui a pouco está fazendo. Deixa ele já falar. Ele não está falando de imóveis. Sabe que vocês são pesados? Móveis. Mas isso pode ser, que Deus honra. Analisa o seguinte, amado. Não, mas imóveis também, né? Os caras, eles colocam lá tudo muito mais barato, menos cimento, para poder vender o negócio, se livrar e ganhar dinheiro. Depois passa, se passar muitos 3, 4, 5 anos, começa a cair a parede aqui, racha ali, é normal, né? Isso é um mundão mesmo. Notem o seguinte, o que a gente pensa dos japoneses? Qual é o pensamento que nós temos dos japoneses? Qualidade. Disciplinado, organizado. organização, disciplina. Metódico. Nós aqui no Brasil, nós na América Latina como um todo, quando olhamos para os japoneses, pensamos assim, gente, que esses caras são inteligentes, né? Quantos neurônios japoneses têm a mais que a gente? nenhum mais. São nobres, né? Sabe qual é a diferença da cultura deles para nós? Disciplina. Disciplina. 2 bases. Primeiro, cooperação mútua. Eles são, Desculpa, são 3 bases. Primeiro, cooperação mútua. seria- Não se concebe na cabeça de um japonês, e aí entra a questão da honra dele, que ele peça um desconto ao saldo a ponto de prejudicar o saldo. Então eles se dedicam, quando vai começar uma negociação, a conhecer o cara, para não prejudicar ele. Porque se ele quebrar o melhor fornecedor dele, ele vai ficar sem o melhor produto, gente. Percebe que isso é tolice? Se eu não me ocupar em manter o meu melhor fornecedor, eu estou lascado. Eu vou quebrar e vou ter que buscar um outro. É um trauma você achar um bom fornecedor. É difícil. Primeira coisa que ele foca é na cooperação mútua. Segunda coisa que o japonês foca. Quando nós montamos uma empresa, a gente pensa assim, em quanto tempo eu vou comprar um carro zero?
O japonês, quando monta uma empresa, ele pensa assim, meu neto vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. A longo prazo. Percebeu a diferença? Verdade. No princípio, quando a Toyota Você falou. lançou os carros, eles tinham uma meta de lucro que não passava na época de R$500. Muito pequeno. Insano. Para um produto de tanta qualidade. Então vamos lá. Disciplina. Não, cooperação mútua, visão de longo prazo e disciplina. Porque a gente hoje fala muito de planejamento, né? Hoje você for buscar na internet, você vai encontrar 200 mil cursos de planejamento estratégico. Como se o grande problema nosso fosse fazer planejamento. O problema pior do que fazer o planejamento é você obedecer aquele planejamento que você fez. Quantos aqui já ensinaram para os irmãos sobre orçamento doméstico? Nota-se isso, não é verdade? Meu irmão faz aquela planilha perfeita, linda, sai morrendo de rir, cheio de Espírito Santo, falando em estranho, pulando. Quando ele chega no próximo mês, ele já chega na sua casa assim, ó, com medo da porrada que vai tomar, porque ele não seguiu uma linha do orçamento dele. A nossa grande ferida é a disciplina. Nós somos indisciplinados. A gente é guiado por sentimento. A gente é guiado pelo estômago, pela fome que a gente sente. Os nossos olhos, invariavelmente, estão na provisão. Entende isso? Eu sinto fome, então tem que comer. E Jesus, com esse negócio, Jesus já deu uma resposta para gente, olha o passarinho, olha para a árvore, olha para o lírio. Não precisa preocupar com esse negócio não. Tira os olhos da provisão. Sabe por quê? Porque aí você ia poder botar o seu olho numa visão. Você ia ter uma visão. Isso ia incendiar o seu coração. Você ia mudar o ambiente que você vive por causa disso. A felicidade, irmão, ela é uma equação exata e é resultante de 3 fatores: braço cansado, mente descansada e coração ardendo. Muitos de nós trabalham porque precisam de dinheiro e a gente já se esqueceu, ou talvez nunca descobriu, o que ardeu no nosso coração. Eu conheço alguns homens que ganham dinheiro e são frustrados. Eu conheço muita gente que não ganha dinheiro e é frustrada também. Posso fazer uma pergunta? Por favor. É certo você colocar uma meta curta que você pode cumprir com louvor e depois botar uma meta maior e consideravelmente aumentando isso daí? Vamos dar uma noção básica de planejamento. O planejamento, ele sempre precisa acoplar 3 níveis: longo prazo, médio prazo e curto prazo. Por quê? Eu vou sair de Cascavel e vou para Maringá. Então aí você faz uma pergunta. A primeira pergunta que a gente faz no planejamento é: onde eu quero chegar? A segunda pergunta: como? Não. Nós sempre perguntamos como, e aí a gente desiste porque a gente, puxa, é difícil. Não é como eu quero chegar, onde eu quero chegar, quando eu quero chegar. A terceira grande crise: quem eu vou envolver ou comprometer para eu chegar. Por último, é como eu quero chegar. Isso vai te definir o plano final, vai te definir as taxas médias, o prazo médio que você vai atingir determinada meta, e vai te definir as pequenas metas. Eu vou sair de Cascavel, vou para o novo vilarejo, vou para outra cidade, até chegar lá em cá. Então, na verdade, se você estipula só pequenas metas, sem uma visão a longo prazo, você não está indo para lugar nenhum. Alice nos Países das Maravilhas, já leu? O gato, cadê esse gato? Ela chega na porquinha, o gato aparece. Para onde esse caminho vai? Para onde você quer ir? Para qualquer lugar. Para onde ele vai? Se você não sabe onde você quer chegar, você já está no lugar. Então, esse é o lance. Você tem que saber aonde você quer chegar. Quais são as metas que eu vou cumprir para isso? Então, metas de curto prazo são necessárias, mas elas precisam apontar para a direção que você quer. Eu não pretendo sugestionar, obrigar meus filhos a fazerem faculdade. Mas se um deles receber uma vocação, um chamado para ser médico, tem como ser médico e não fazer faculdade? Não tem como exercer medicina sem Então eu posso fazer, por exemplo, a minha meta é chegar aos 100 mil reais, mas a minha meta final é chegar aos 100 mil reais. Mas primeiro eu tenho que suprir a meta e chegar aos 10 mil reais. Ou aos R$1.000, você precisa ter outra meta para chegar a R$1.
Aí tem um planejamento com base na realidade, que você define essas pequenas metas. E aí você consegue botar numa ordem cronológica até onde você quer chegar. Isso é matemática, cara. Quanto eu ganho por mês? Quanto eu gasto? Quanto sobra? E quanto tempo para chegar aos 5 milhões? É simples. Por exemplo, a gente acha que é muito difícil ganhar o primeiro milhão. Existem estratégias, tabelas prontas na internet para você economizar uma determinada quantia mensal para em 25, 30 anos ter 1 milhão na mão. Então isso é matemático. Agora um outro planejamento profissional, é a mesma coisa. Um planejamento de frutificação, é a mesma coisa. Não, eu quero ter 50 discípulos na minha casa. Massa, você cuida de 50 discípulos? Você vai ter tempo? Como é que você vai criar seus filhos com 50 discípulos? Você vai cuidar de quem? Vai perder os dois. Um dia só tem 24 horas, meu amigo. Vai perder a esposa, os filhos e os discípulos. Um dia só tem 24 e você ainda dorme 8. Então, quer dizer, não vai dar para ter 50 discípulos. Fazer uma colocação do Ah, só um segundinho, eu já acabei, tá, queridos? Agora a gente pode conversar. A questão, por exemplo, nós sabemos como se mexe quando nós estamos com a empresa, a questão da carga tributária, né, como o custo é alto, né, uma demanda muito grande. Hoje você sustentar um funcionário, fazer ele produzir, trazer a renda para ele girar isso, fazer a produção, você reverter salário e como não consumir o lucro, né, você precisa de um tempo muito tempo investido nisso, né, em planejamento e tudo tal. E a questão dos tempos, da organização da sua vida. Você vê, o cara hoje é bem constituado no restaurante, o cara se mata para ter aquele restaurante bem constituído. Quase perde a fé. Você tem uma empresa, você tem que se matar para quem manter essa empresa viva. Né? Quase perde a fé. Extrapola horário, extrapola vida com a família, extrapola vida com a igreja, extrapola tudo isso em prol daquilo. Então a minha pergunta é, se nós estamos trazendo esse pensamento em viver isso, como é que a gente pode adequar essa situação? Bom, aí entra no suprir de Deus, na fé que Deus vai suprir, ou não? Porque, por exemplo, fechou 6 horas, deu lucro, não deu lucro? Acabou. Eu tenho outra missão para fazer. Então, essa consciência de organizar essa vida. Teve uma época que eu tinha 3 clientes. E eu, impreterivelmente, entrava 8 horas, eu trabalho em casa, o escritório é dentro de casa. Eu entrava no escritório, fechava a porta 8 horas, saía para almoçar meio-dia, voltava 2 horas e 18 horas eu saía. Hoje eu tenho 23 igrejas e 18 empresas. Então, aumentou um pouco a quantidade de clientes. Eu tenho só um sócio. Eu entro às 8, saio meio-dia, volto às 2, saio às 18. Isso não é algo negociável. Tem mês que às vezes não sobe para pagar as contas. Tem mês que é perto, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu não posso relativizar. Decisões, mano, a gente toma antes da crise, para na crise a gente só lembrar do que foi tomar. Tá? Uma escolha, né? Uma escolha. O lance da fé do suprimento de Deus, que será que vai dar lucro ou não vai dar? É um princípio. Jesus falou assim, não é o seu trabalho que te sustenta, quem te sustenta sou eu. Não vai faltar comida nem roupa para você vestir. O apóstolo Tiago fala assim, tendo que comer e que vestir, estejamos contentes. Então, isso é o que eu necessito. Não é o que eu quero, mas é o que eu necessito. Então, quando eu parto para aquilo que eu quero e não o que eu necessito, aí não é fé que está no jogo, é vontade. Concorda comigo? É errado ter uma coisa que eu quero? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a fé é aplicável para o sustento. E Jesus, a fé eu creio em Jesus. Jesus falou comigo que não é aponto e ponto que bota comida na minha mesa, nem roupa para eu e meus filhos vestir. Quem faz isso é o Senhor. Pronto, está fechado o raciocínio. Já saiu 50% do estresse. Porque eu decidi crer em Jesus. Está tudo dando errado, a conta está começando a ficar no vermelho, mas eu sei que não vai faltar nem comida, nem roupa. Glória a Deus por isso. Amém ou não? Amém. Agora, vai ter um monte de coisa que eu quero. O que eu quero, eu preciso ter flexibilidade. Isso é uma questão de planejamento financeiro. Eu preciso ter uma flexibilidade para eu ajustar o meu padrão de vida com a minha possibilidade. Se mais um mês não virar o quadro, a conta precisa sair do vermelho. Se dela não sair porque aumentou a entrada, vai sair do vermelho porque eu vou diminuir as saídas.
Então não tem franguinho frito no final de semana, não tem pizza, não tem nada. Começa por aí, vai piorando. Acaba com um plano de saúde. Oh, mas é uma necessidade. Não é nada, querido. Eu fui criado sem plano de saúde. Quantos de vocês foram? Quantas vezes você foi para a porta do SUS lá às 5 horas da manhã pegar a fila lá? Morreu por causa disso? Então não é necessidade. Em Cascavel vai morrer. Principalmente criança. Gente! Fica 6 horas, de 6 horas para ser atendido com 40 graus de febre. Só Deus, meu pai. Deus vai. Porque nessas horas a gente vai ter que Eu também, cara. Eu tô te falando. Doutor Gato, por favor, aqui, ó. O que não faz sentido, amados, considerem comigo o seguinte: o que não faz sentido é você endividar, desonrar o nome do Senhor, para você manter um negócio que você não tem condição de pagar. Rapaz, eu já vi gente endividada pagando seguro de vida, porque está com medo de morrer. Morre, moléstia, logo. Seguro de carro é a mesma coisa. Comecei a pagar, daí eu somei as contas e falei, ó, vou pagar aqui, vou sobrar esse dinheiro. Só que aconteceu uns negócios lá, o dinheiro começou a apertar, foi diminuindo. Quer saber? Não vou pagar. Se Deus não guardar, quem que vai guardar? Ninguém vai guardar. Tem que parar de pagar. Então, a gente precisa ter coerência financeira, precisa ter flexibilidade para andar isso aí. E eu preciso ter um pouquinho de humildade também para enfrentar o seguinte. Rapaz, se a minha empresa durante 3 meses não está pagando as contas, fecha a empresa e vai trabalhar de empregado, meu amigo. Exatamente. E as pessoas ficam sem ter razão nenhuma por um sentimento, falando assim, não, tá difícil, mas vai melhorar, e eu vou me endividando, eu vou me comprometendo. E olha só, o europeu, o americano, ele trabalha com as empresas dele assim, a empresa quebra, a empresa quebrou, ele não. O brasileiro não, ele mistura tudo. O dinheiro dele, o dinheiro da empresa, vai aquele balaio de gato. No dia que a empresa quebra, ele quebra junto com a empresa, o patrimônio dele vai naquele buraco negro. Então é muito simples, cara. Eu peguei 100 reais e botei para fazer a empresa acontecer. A empresa foi, não deu certo com meus 100 reais. Acabou a empresa, querido. Eu fecho as portas, parto sem outro todo mundo, volto para casa, acabou. Desde que não estou trabalhando empregado. Hã? Desde que não mistura capital. Eu não tô falando, eu estou falando da possibilidade de não se misturar capital. Porque, amados, um tiro no pé de misturar o nosso dinheiro com o dinheiro da empresa. Não pode misturar. Então você chega para o empresário e fala assim, quanto você tem de salário? Ah, não sei. Tá lascado. Precisa ter, querido. E se tem uma sociedade, piorou. Aí que você precisa ter mesmo um salário bem definidinho. Quando ter briga, é problema. Infelizmente hoje não vou poder falar sobre os riscos, mas um dos riscos é o societário. Então se eu tenho uma sociedade com Alcione, todo mês eu tiro um valor, varia, todo mês é um valor que eu quero, e ele tem sempre um valor fixo, se vai dar um problema, vai falar, você está de brincadeira comigo. Tá me roubando. Tá me roubando. Mas é lógico, então eu preciso considerar essas coisas. Um outro ponto interessante, existem 2 aspectos de lucro. Existe um lucro, um conceito de lucro que não é sustentável. Muito lucro, isso não é sustentável. Porque lucro é volume. Eu quero ter um lucro sustentável, eu preciso ter um produto escalonável. Um produto que eu possa vender para 3 e um produto que eu possa vender para 3 mil. Isso é lucro, sustentável. Só que eu não consigo, em 3 meses, a menos que eu tenha achado a galinha dos ovos de ouro, eu não consigo em 3 meses vender 3 mil. Às vezes aparece, o mercado é muito dinâmico. De repente aparece um produto novo e ele estoura no mercado e você faz patrimônio com isso. Mas isso não acontece todo dia. Então eu tenho um produto que é rotineiro, ordinário no mercado. Eu preciso saber que eu vou precisar sustentar a minha empresa durante um tempo. Mas não é tirando dinheiro do meu bolso, é injetando dinheiro numa entrada da empresa para ela sustentar durante aquele período. Depois ela vai começar a dar uma margenzinha de lucro. Essa margenzinha de lucro não é minha, é da empresa. E ela precisa ser manutencionada até que ela tenha volume. Ela tem volume, então ela tem um lucro sustentável. Existe uma paranoia, por causa de uma má interpretação do capitalismo, existe uma paranoia com o lucro. O lucro é o grande objetivo. O lucro não é o objetivo. O objetivo de uma empresa é gerar riquezas. E riquezas estão em pessoas. Se você não tiver um bom cara para atender você e gerir o seu pessoal com você está morto, cara. Você vai perder sua mulher, seu filho, a sua condição de fé, porque você vai ter que se matar. Mas se você tem essas coisas, então a riqueza é o cara. E aí nós entramos num outro processo que a gente poderia falar em outro momento sobre sucessão. Eu estava conversando esses dias com o Luiz. Se eu não tenho quem reparte o bolo comigo, quem carrega o negócio nas costas, eu vou quebrar. E aí o conceito de lucro é prejudicado. A gente acha que lucro é ganhar muito dinheiro. Isso não é lucro. O que
faz ganhar muito dinheiro é droga. Como isso não é opcional pra gente, nós precisamos trabalhar e esperar para ter um lucro sustentável. Desde sempre seja dono de farmácia, né? Bom, é verdade. É drogaria. Tá vendo bom, como é que é bom ter um advogado importante? Ele dá um jeito de vender droga. Nós somos aos bichos da lei aí. Licitamente ainda. Licitamente. Respondeu, meu irmão? Amém. E aí, o que mais, Renato? A questão também você falou de paranoia. É claro, você até comentou antes a questão de exploração do trabalho do outro que o capitalismo faz, né? Mas eu vejo assim... Na verdade, eu disse que o capitalismo, na verdade, não incentiva isso. O que incentiva isso é a corrupção do homem. Isso. Mas, enfim, há uma paranoia também, eu acredito nessa questão de que o outro não pode ser explorado, comerciante, não posso ganhar dinheiro com o trabalho do outro. Eu vejo que isso também é uma viagem, porque como é que você vai ganhar algum dinheiro se você não tiver Bom você falar nisso. um capital Pensa humano? bem. Olha o que às vezes a gente ensina para os irmãos. Rapaz, você precisa obedecer seu patrão. Por quê? Porque a Bíblia diz que os servos precisam estar sujeitos aos seus senhores. Vou parafrasear Marcos Moraes. Isso é texto fora de contexto. Quando a palavra de Deus está falando de servos e senhores, está falando de escravo, dono de escravo. Quantos aqui tem escravos? Nenhum. Isso é crime. Mas quem é que manda na relação do trabalho? Mas o conceito que você deu, assim, para mim foi bastante esclarecedor até sobre essa questão. À medida que a gente entende que o governo, quando a gente vai tratar de governo, a gente está falando de recursos, processos, né? E o terceiro item. Mas de recursos e processos que a gente está se gerir, e a gente vai entender que a relação empregatícia ela tem como um dos seus elementos a subordinação, é subordem. Subordem nesse processo produtivo. Nesse processo produtivo. Então você está sob a ordem, né, do seu superior hierárquico, mas dentro daquele processo de geração de recursos. Agora, na relação empregador-empregado, quem é que manda? É empregador. Não. O superior. O contrato de trabalho, amados. Quem manda é o contrato de trabalho. O superior hierárquico ali naquela relação, naquele processo específico. Não, sim. Aí eu não estou me referindo ao processo produtivo. Estou me referindo na relação de trabalho. É o contrato. Entre empregador e empregado. Quem manda é o contrato. A vigência do contrato. Então, por exemplo, nós brasileiros temos a seguinte ideia, e nós herdamos isso do regime militar. A gente vai lá com uma canequinha pedir dinheiro ao nosso empregador. Você pode, por favor, me dar um emprego? A gente não tem consciência que nós estamos vendendo um serviço. Olha só, está aqui o meu serviço. Aí o cara analisa o seu currículo. Por que você não analisa o currículo da empresa? Eu quero trabalhar nessa empresa. Deixa eu ver. Então não se cogita essa hipótese. Isso é pensar de forma... Desculpa, tá? Não quero agredir ninguém. Escravo. Isso é pensar de forma pobre. Escravo, né? Escravo. Ele já entra para a relação com uma subjugação e não subordinação. A subordem pressupõe o processo produtivo. Mas na relação empregador e empregado, quem manda não é o empregador, é o contrato. E qualquer uma das partes que vigia esse contrato está pecando, amado. Então se você não paga hora extra, se você não paga hora extra ao seu empregado, e no contrato de trabalho prevê isso, você está pecando, você está roubando dele. Sim. Se você não paga os direitos dele, que estão previstos no contrato, você está roubando, queridos. Ah não, Eric, foi só um dia que eu precisei, eu esperava que ele fosse meu amigo. Amigos que é nosso, se você fosse amigo dele, você não precisa de um negócio desse. Tem que pagar. Sim, mas a gente... Então a gente precisa ter, o que eu estou querendo chamar é de sanidade. A gente precisa entender que algumas práticas quebram princípios, e por causa da quebra de princípios, a nossa consciência fica vendida. Agora, eu chego e combino com um cara, olha só, fulano, você vai vender para mim, eu vou te dar 5% de comissão. Tá bom? Ah, tá bom. Tá combinado. Vai ficar caro para quem? Para ninguém, foi combinado. Ah não, não gosto de mais dinheiro. Ele começa a vender, está vendendo muito, você está ganhando muito dinheiro, eu quero ganhar mais que 5%. O que nós combinamos? 5%. Você é homem para manter o que nós combinamos? Sou. Tá bom. Não sou. Então, benção. No Cresce é 6, em 5 é abaixo da tabela. Não, e se você... eu vejo que não tem problema. O cara acha que está ganhando muito por algum motivo, fala, não, eu quero mais, quero 6%. Ótimo, então tudo vamos bem. abrir a negociação. Vamos abrir, ó. Tá beleza, você está vendendo tanto que para mim eu posso te dar 10%. Pode ficar com 10%.
Ou o cara, esse tanto. ou o cara não dá, cara. Você está reclamando, mas você nem vende para tanto. É isso aí. Não tem necessidade. Então, é uma relação negocial, querido. A gente precisa ter liberdade com isso. E não tem que ter crise de ganhar mais do que o outro, gente. Deus fez o rico e o pobre. Agora eu preciso saber, se eu estou ganhando mais do que o outro, por que Deus está permitindo isso. Não é para eu ficar rico quando comendo caviar e andando de Ferrari. Com certeza não é. Yorick, mas você estava falando a respeito da pessoa que já entra numa relação profissional com uma condição de subserviência, né? É que muitas vezes, eu acho que um dos problemas é a crise que a pessoa tem de saber o que ela faz, por que ela faz e quem ela é, né? Assim, porque muitas pessoas entram no mercado de trabalho sem saber realmente por que estão fazendo aquilo, se realmente é aquilo que ela precisa, aquilo que ela é apta para fazer, vamos dizer assim, né? Então ela vai indo. Aí não se qualifica, não melhora a condição dela, não se torna um profissional na área, não tem uma condição e trabalha por trabalhar. Então ela nem acredita no que ele produz. Nem acredita no que ela tem capacidade de fazer. Então quando ela vai procurar emprego, ela vai com essa mentalidade. Essa mentalidade, ela não tem condição de escolher onde trabalhar, ela tem que se sujeitar mesmo. Rapaz, tem três coisas que são fundamentais. Exatamente. O que ardeu o coração dele? Tem três coisas fundamentais que potencializam a nossa capacidade de negociação. Primeira coisa é gostar de conflito. Gostar de problema, né? Tem que gostar, cara, porque... Toda negociação é conflitante. E por que a gente fica com tanto medo de conflito? Conflito é bom, rapaz. Rapaz, esses dias eu tava resolvendo... O cara que não passa por conflito, ele fica fraco, velho. Deixa eu fazer um parênteses. Esses dias eu tava resolvendo uma circunstância lá na empresa. São várias empresas que a gente trabalha, daí eu resolvi um problema e falei, rapaz, se eu resolver isso aqui, vou perder o emprego. Aí fui lá, resolvi o problema e falei assim, Senhor, agora é só o Senhor para criar mais problema, para deixar aparecer uns problemas, que senão não tem condição. Porque tem tipos de trabalho que se não tiver problema, você perde emprego. Você tem que ter problema. Para você ser mantido lá. No meu caso é isso, né? Tem que ter problema. Então, você pensa bem. A primeira coisa que acaba com o potencial de negociação é a primeira pessoa não gostar de conflito. A gente precisa aprender a gostar de conflito. Conflito é bom. Resolver conflitos, né? Segunda coisa é conhecer o que nós estamos negociando. Se você se propõe a negociar um produto que você não conhece, você está sendo irresponsável. Isso não é algo plausível para nós como discípulos. E a segunda coisa é se importar com o outro. A terceira coisa é se importar com o outro. É o saber que são duas partes. E que apesar de ser uma estrutura conflitante, eu preciso me ocupar com alguma coisa além do meu próprio umbigo. Por quê? Porque senão eu quebro o princípio de Deus, amado. Responsabilidade, né? A negociação eu posso ferir. A primeira é ter disposição de entrar no conflito. Gostar do conflito, aprender a se afeiçoar ao conflito. Segundo, o que eu falei aqui, conhecer o produto, o que você está negociando. Você precisa conhecer o que você está negociando. Quanto vale? Quanto o meu cliente pode pagar? Conhecer nesse sentido. Por que uma Ferrari vale R$1 milhão? Porque algum bobo paga. Porque se não tivesse nenhum bobo pagando, eu não faria isso não. Isso não é verdade? Então eu preciso saber quanto o mercado está disposto a pagar e qual o produto que eu estou oferecendo. E por último, é eu entender que são duas partes. Eu preciso interrelacionar com essa parte, eu preciso me ocupar com essa outra parte.